Saúde, família do coração! Hoje eu vou falar sobre câncer de mama, que é o tipo de câncer que mais causa a morte das mulheres no Brasil. Cerca de 1 em cada 8 mulheres vão desenvolver o câncer de mama durante a vida. Muitas mulheres com câncer de mama não apresentam sintomas e, infelizmente, só descobrem quando os sintomas graves já aparecem. E é por isso que fazer exames preventivos é tão importante. E foi aí que surgiu a ideia do Outubro Rosa, que é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama. O objetivo, tanto do Outubro Rosa quanto desse vídeo aqui, é ensinar as mulheres a melhorar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer. Porque quando ele é detectado em estágio inicial, o câncer de mama tem taxas de cura superiores a 90%, 95%. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre número 1, sintomas. Número 2, quais os fatores de risco que você pode mudar. Número 3, quais os fatores de risco que você não pode mudar. Eu vou falar muita coisa interessante que vocês nem imaginam aqui. Número 4, autoexame das mamas. Número 5, mamografia e exames que detectam precocemente. E em quem tem silicone, como que a gente faz? Qual a idade que a gente deve começar a fazer o exame? De quanto em quanto tempo? Vou explicar tudo isso. E número 6, um pouco sobre o tratamento. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista. Eu sou o Dr. Mozart Susgan, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza de se inscrever aqui no meu canal para que você aprenda tudo que eu vou ensinando por aqui. Eu quero muito que você fique até o final desse vídeo para você aprender sobre isso. É um vídeo que eu fiz com muito carinho, muito importante. Me ajuda a compartilhar nos grupos, para que a gente possa ajudar as mulheres e que a gente possa, quem sabe, salvar alguma vida. E antes de mais nada, esse vídeo foi baseado em muito estudo e no que diz a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e pela Sociedade Americana de Câncer. Então, tudo aqui tem embasamento científico e é o que é recomendado por essas fontes confiáveis. E antes de falar sobre os sintomas, veja esses dados importantíssimos sobre câncer de mama. O câncer de mama é a segunda maior causa de morte de mulheres no Brasil, depois das doenças cardiovasculares, como infarto e o AVC. Cerca de 1 em cada 4 mulheres com câncer no Brasil, elas estão com câncer de mama. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum nas mulheres no Brasil e no mundo, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Cerca de 25% das mulheres com câncer de mama no Brasil desenvolve a doença entre os 40 e os 50 anos, muito jovens. E o diagnóstico de câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos é raro e representa cerca de 10% de todos os casos. Mas quando acontece nessa faixa etária, a doença ela tende a ser mais agressiva. Mas quanto mais idade a mulher vai ganhando, maior o risco dela desenvolver câncer de mama durante a vida. E para quem não sabe, o homem também pode ter câncer de mama, mas é muito mais raro. Ele é 100 vezes mais frequente nas mulheres. E por sorte, devido ao diagnóstico precoce, os avanços tecnológicos, os avanços no tratamento, a taxa de mortalidade do câncer de mama caiu muito nos últimos anos, mais de 40%. Então vamos falar sobre o número 1, sintomas. O sintoma mais comum do câncer de mama é o aparecimento de um novo nódulo de mama. Então todo nódulo de mama tem que ser investigado por um especialista, principalmente se ele for um caroço ou um nódulo duro, sem dor, irregular, tem maior probabilidade de ser câncer. Mas o câncer de mama também ele pode ser um nódulo macio, mais redondinho ou até doloroso. Outro sintoma são erupções cutâneas ou vermelhidão na pele do mamilo, isso tem que ser investigado. A pele retraída também é sinal de que você precisa ser avaliado, que isso pode ser um tumor crescendo ali dentro. As ondulações na pele, às vezes, parecem uma casca de laranja. Alterações no mamilo, como retração do mamilo, quando ele fica virado para dentro, também pode ser sinal de câncer. Um inchaço ou uma sensação de calor em algum lugar da mama pode ser uma inflamação, uma infecção? Sim, mas pode também ser um sinal de câncer. Quando aparecer alguma ferida ou uma úlcera no seio, ela pode ser sinal de câncer, principalmente se ela não começa a cicatrizar nunca. Quando a gente começa a ter uma mudança na pele ao redor do mamilo, ele fica vermelho, ele incha, ele começa a descamar, também a gente tem que ficar alerta. Quando começa a sair uma secreção do mamilo, a saída de secreções, pessoal, principalmente que tenha sangue ou que seja um aspecto mais de água,
precisa ser avaliado imediatamente. Outro sintoma comum é dor nos seios ou nos mamilos. A gente tem também inchaço dos gânglios. Eles podem inchar aqui embaixo da axila, aqui do lado do pescoço, em cima aqui da clavícula, que pode ser um sinal de que o câncer de mama está disseminando mesmo antes da gente ter sintoma nas mamas. Mas atenção, muitos desses sintomas que eu falei para vocês também podem ser causados por doenças que são benignas, que não são câncer. E ainda assim, é importante que qualquer novo nódulo ou qualquer alteração nas mamas seja verificada por um profissional de saúde experiente, para que a causa seja encontrada e tratada se necessário. Não percam tempo, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o tratamento. Pessoal, queria pedir a gentileza de vocês se inscreverem no meu canal, deixem um like, compartilhem nos grupos de WhatsApp, vamos levar essa informação para mais mulheres, para a gente ajudar e proteger mais mulheres. Número 2. Quais fatores de risco a gente pode mudar? O consumo de bebida alcoólica aumenta o risco de câncer de mama, quanto mais, maior o risco. O sobrepeso e a obesidade, principalmente depois da menopausa, aumentam o risco de câncer de mama em cerca de 20 a 40%. Uma alimentação rica em carboidratos simples, gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados, gorduras trans. Em resumo, a alimentação que aumenta o risco de infarto aumenta também o risco de câncer. Por isso que comer saudável é tão importante. Exercício físico. O exercício físico tem um efeito protetor, então procure fazer qualquer atividade. O sedentarismo é perigoso e também aumenta o risco de câncer de mama. Outro fator que aumenta o risco de câncer de mama é não ter filhos. Mulheres que não tiveram filhos ou que tiveram o primeiro filho depois dos 30 anos de idade apresentam um risco de câncer de mama um pouquinho maior que as outras mulheres. Ter muitas gestações e engravidar jovem são fatores que reduzem o risco de câncer de mama. Outro fator de risco é não amamentar. A maioria dos estudos sugere que a amamentação tem um efeito protetor no risco do câncer de mama. Outro fator de risco, o uso de pílulas contraceptivas, aquelas que previnem a gestação. Alguns estudos mostram que elas vão aumentar um pouquinho o risco de câncer de mama, então sempre discutam isso com o médico de vocês. Outro fator de risco seria as próteses de mama. Vamos lá. Os implantes de prótese, eles não estão associados ao risco aumentado dos tipos mais comuns do câncer de mama. Mas os estudos mostram que em alguns casos muito raros, as próteses de mama elas podem estar associadas com alguns tipos de câncer mais diferentes, que podem formar no tecido de cicatriz, na cápsula, ao redor do implante, e podem aparecer como um nódulo, uma coleção de líquido, um inchaço, uma dor, uma alteração na pele perto do implante, ou como uma alteração no tamanho ou no formato da mama. Então, se você tem prótese, qualquer alteração na mama precisa ser avaliada por um médico. Outro fator de risco que você consegue mudar é o cigarro, é o tabagismo, seja ele convencional, seja eletrônico. Outro fator de risco é a exposição hormonal. A terapia de reposição hormonal, especialmente a combinação de estrogênio e progesterona, por muito tempo pode aumentar o seu risco de ter câncer de mama. Por isso que a reposição hormonal na mulher tem que ser muito discutido pelo médico. Outro fator de risco é trabalhar à noite. As mulheres que trabalham períodos noturnos, como enfermeiras no turno da noite, por exemplo, elas podem ter um risco aumentado do câncer de mama. E, gente, não há evidência de que sutiã ou antitranspirantes aumentem o risco de câncer de mama. Muita gente fala isso na internet, isso não é verdade. Agora, fatores de risco do câncer de mama que, infelizmente, a gente não pode mudar. A idade é uma delas, porque o risco aumenta quanto mais idade a gente tem. Então, ele é mais frequente em mulheres acima dos 55 anos. Nascer mulher, ter histórico familiar, é importantíssimo observar que a maioria das mulheres que desenvolvem o câncer de mama não tem histórico familiar dessa doença. Mas as mulheres que têm parentes próximos com câncer de mama têm um risco maior. Veja esses exemplos aqui. Ter um familiar de primeiro grau, como mãe, irmã ou filha, com câncer de mama, duplica o risco da mulher ter câncer de mama. Ter 2 parentes de primeiro grau aumenta o risco em cerca de 3 vezes. E mulheres com pai ou irmão que tiveram câncer de mama também apresentam maior risco de câncer de mama. Outro fator de risco, cerca de 5 a 10% dos casos de câncer de mama são hereditários, ou seja, são de alterações genéticas transmitidas pelos pais. São vários tipos, mas as mutações que mais são comuns são BRCA1 e BRCA2, que são as de maior risco. Outro fator de risco que infelizmente a gente não pode alterar é a altura. Muitos estudos descobriram que as mulheres mais altas têm maior risco de câncer de mama do que as mulheres mais baixas.
As razões para isso, elas não são muito claras, mas tem algo de relação com fatores que afetam o crescimento na juventude e fatores hormonais. Outro fator de risco que a gente não consegue mudar é a data da primeira menstruação. Mulheres que começaram a menstruar precocemente, principalmente antes dos 12 anos de idade, têm um risco um pouquinho maior de ter câncer de mama. E o aumento desse risco ele pode ser devido a uma exposição mais longa aos hormônios estrogênio e progesterona durante a vida. Outro fator de risco é a menopausa mais tardia, principalmente quando a mulher tem menopausa depois de 55 anos, por ser exposta a mais tempo aos hormônios também, pode aumentar um pouco o risco do câncer de mama. E número 4, autoexame das mamas. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o autoexame ajuda a conhecer o próprio corpo, mas ele não substitui o exame médico das mamas, porque ele não é capaz de descobrir tumores que são muito pequenos. E qual que é a questão disso, pessoal? Quando a mulher se apalpa e não identifica nenhuma alteração, talvez ela fique menos preocupada em fazer os exames preventivos. Por quê? Qual que é o perigo disso? Quando a mulher faz o autoexame e não identifica nenhuma alteração, a nossa preocupação médica é que elas deixem de procurar atendimento médico, de fazer exames preventivos. E daí, às vezes, um nódulozinho muito pequeno que a gente conseguiria ver num exame de mamografia, a gente não vai conseguir porque ela não foi no médico fazer o exame. E isso significa tempo. E tempo significa um tratamento pior, um tratamento menos efetivo. E é importante para as mulheres, obviamente, conhecerem suas mamas, para que elas estejam atentas a qualquer alteração ou sintomas que eu falei agora há pouco que apareçam. E se qualquer sintoma diferente aparecer, é importante ser avaliada por um médico. Mas, Moser, de quanto em quanto tempo ela tem que olhar a mama? Pessoal, não tem uma recomendação de periodicidade, um jeito específico de palpar a mama, não. Ela pode apalpar a mama sempre que ela se sentir confortável, do jeito que ela quiser, mas é importante que ela sempre esteja atenta. E vocês sabiam que é mais comum as mulheres identificarem nódulos nos seios sem querer do que um autoexame propriamente dito, às vezes tomando banho, às vezes trocando roupa? Então sempre estejam atentos à mama de vocês e sempre façam exames de rastreamento. E número 5, sobre diagnóstico precoce e rastreamento. Ele é feito principalmente com a mamografia e ela é considerada o raio-x da mama. É a principal forma de detecção precoce do câncer de mama e ela é capaz de detectar o câncer de mama numa fase assintomática, em que não existe ainda nada palpável e pode identificar lesões quando elas estão ainda em estágios muito iniciais, antes delas se tornarem palpáveis ou de se espalharem para outros órgãos. Isso muda a história da doença. O diagnóstico precoce e o tratamento rápido em fases iniciais pode diminuir muito a mortalidade em cerca de 30%, reduzindo também o número de amputações, ou seja, a retirada da mama, e evitando tratamentos mais agressivos. Ah, moça, mas eu tenho medo de fazer mamografia porque eu vi na internet que ela causa câncer. Mentira! Mamografia não causa câncer. Então façam mamografia. Mas para quem que é recomendada a mamografia? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e a Sociedade Americana de Câncer, mulheres sem sintomas de câncer de mama devem fazer mamografia de rotina a partir dos 40 anos de idade, uma vez por ano. Mas por que os 40 anos, moça? Como eu falei para vocês, 25% das mulheres com câncer de mama no Brasil desenvolve a doença entre os 40 e os 50 anos, então é muito importante começar o rastreamento com 40 anos. Para as mulheres de 50 a 69 anos, o indicado é fazer de 2 em 2 anos. E depois de 69 anos, deve ser avaliado pelo seu médico e seguir as recomendações deles. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, apenas cerca de 24% das mulheres brasileiras entre 50 e 69 anos realizam a mamografia de acordo com as recomendações. E por isso, gente, que campanhas como Outubro Rosa e vídeos como esse são muito importantes para a conscientização das nossas mulheres. E que fique muito claro, uma vez que a mulher ou um médico identificou algo estranho, pode a qualquer momento fazer mamografia diagnóstica. Uma mulher de 30 anos que achou alguma coisa estranha, foi no médico, ele sugeriu mamografia, faça. E sobre as próteses de silicone, quem tem, como que a gente faz? Elas não impedem a realização da mamografia, elas apenas vão tornar esse exame um pouco mais trabalhoso. Nessas situações, o ultrassom e a ressonância podem ser úteis para ajudar a complementar essa avaliação. A ultrassonografia da mama, ela é muito usada como complemento à mamografia, principalmente em mulheres mais jovens com as mamas mais densas.
A ressonância magnética também é usada em mulheres de alto risco, porque ela vê muito detalhe, ou mulheres com mamas mais densas. Mas essa recomendação vai ser de cada médico. A mamografia, embora seja essencial, ela pode infelizmente ter resultados falso positivos, ou seja, elas vão indicar uma alteração que não existe, ou até falsos negativos, quando tem o tumor lá, mas ela não consegue ver. Nesses casos, quando há dúvida, o médico pode usar o ultrassom e a ressonância para tirar a dúvida. Mas Moser, se a gente tiver suspeita, realmente fez o exame e tem um nódulo. Nesses casos, o próximo passo é a biópsia. O que é a biópsia? Tirar um pedacinho daquele tecido, daquele nódulo e avaliar no laboratório. E a escolha do módulo de biópsia ela vai depender de cada caso e de cada médico. E número 6, para falar rapidinho sobre tratamento. O tratamento do câncer de mama ele é baseado no estadiamento da doença. E ele leva em consideração o tamanho do tumor, se ele está disseminado para os linfonodos, que são os gânglios, e a presença de receptores hormonais. E o tratamento ele pode ser cirúrgico, pode ter quimioterapia, pode ter radioterapia e pode ter uma coisa que a gente chama de terapia hormonal. A escolha do tratamento ela vai ser individualizada para cada caso. E quando o câncer de mama ele for detectado, ele começar a ser tratado no estágio inicial, isso é muito importante para a gente ter a cura. O suporte emocional e psicológico das mulheres também é importantíssimo para que a gente possa recuperar essas pacientes. O diagnóstico de câncer de mama tem um impacto muito grande no nosso emocional. E as pacientes elas devem ser encorajadas sim a buscar apoio emocional em grupos de suporte, com psiquiatras, com psicólogos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido bastante sobre câncer de mama, que a gente possa atingir muita gente, que as mulheres possam se proteger, que mais mulheres possam sobreviver ao câncer de mama, que a gente tenha aumento da tecnologia, que a gente possa proteger as nossas mulheres. Peço a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixarem um like, encaminhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E até a próxima!